Nós vamos começar lendo o último versículo do capítulo 12, tá bom? O último versículo do capítulo 12, para entrar no 13, ele diz assim: porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Aí Paulo começa o capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fique irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Senhor, fala conosco através da Tua voz, da Tua palavra. Que as mentes e os corações estejam cativos para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer à Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um dos textos mais lindos, esse é um dos textos mais lido e conhecido de toda a Bíblia, a palavra de Deus. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, foi escrito por Paulo. Ele também é o texto que de uma única vez foi mais ouvido por todo mundo, de uma única vez. Quando aconteceu isso? Aconteceu no funeral da princesa Diana. O primeiro-ministro Tony Blair, ele leu exatamente 1 de Coríntios 13 e bilhões de pessoas ouviram esse texto que o primeiro-ministro da Inglaterra leu. Ele está em primeiro lugar em todos os casamentos. Pastor Binho, quando vai fazer um casamento, ele já vai lá para 1 de Coríntios 13. Que texto lindíssimo, que fala do amor. Rui Barbosa disse que depois que Paulo escreveu 1 de Coríntios 13, ninguém deveria escrever mais nada a respeito do amor, porque é um texto praticamente completo. É um texto praticamente completo. Na música do Legião Urbana, você vai ver 1 de Coríntios 13, misturado com Camões. Mas Camões perde de longe para 1 Coríntios 13. Mas lamento informar, irmãos queridos, que esse texto não foi escrito para casais de namoradinhos. Claro que você pode até usar, você pode até ler, e você pode até ler no casamento, mas não foi essa a ideia de Paulo.
E a gente precisa aprender a ler a Bíblia como um texto inteiro. Não foi escrito para um homem se declarar para uma mulher. Não foi essa a intenção do texto. Isso não proíbe você de ler, de trabalhar. Mas essa igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo, vai dizer lá nas cartas. Ela tinha o dom de sabedoria, tinha o dom de línguas, tinha o dom de cura. Era uma igreja avivada, era uma igreja cheia dos dons espirituais. Os cultos nessa igreja de Corinto, o bicho pegava. Eram cultos assim maravilhosos. Mas Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele fala assim: eu escrevo a carnais, não a espirituais. Apesar de ter todos os dons, aquela igreja estava sofrendo com a carnalidade. As pessoas iam para o culto e no dia seguinte não sabia se voltava para o culto ou se ia para o sambão. Não sabia se ia para o culto ou se ia assistir o show, não sei do que. Eram crentes carnais. Era o crente Edmundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Eram crentes que, você é evangélico, crente fiel, mais ou menos, sabe? Mais ou menos, eu sou uma espécie de gospel. Então Paulo aqui, ele vai chamar a atenção da igreja, dizendo: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Eu vou mostrar para vocês um caminho bem diferente que vocês precisam aprender. E ele começa a falar sobre o amor. Eu quero destacar rapidamente 3 coisas a respeito dessa carta de 1 de Coríntios 13. A primeira coisa que Paulo vai deixar claro aqui para a gente, que amor é mais do que sentimento. Sabe, irmãos, nós como pastores estamos cansados de ouvir pessoas que chegam para a gente e falam: ai, pastor, eu te amo, mas eu estou indo embora da igreja, eu vou para outra. Ah, eu amo essa igreja, mas eu vou frequentar outra lá que tem uma estrutura bem melhor, e sabe? Pessoas que: ah, pastor, eu te amo, mas hoje eu não vou, mas eu vou estar em espírito. Pastor, eu te amo, mas hoje eu não vou, mas meu espírito vai estar lá. Então eu vou montar uma igreja para pregar para espíritos. Só vem espírito. Então amor é muito mais do que sentimento. Amor é uma escolha, amor é uma decisão, amor é uma atitude, Paulo vai dizer aqui. Amor não é só para pessoas cheirosas e bonitas. Amor não é só amar quem nós temos afinidade, mas é amar o nosso inimigo. Ele é petista, esquerdista, ame-o. Ele é bolsonarista, nossa, é impossível, ame essa pessoa. É o que o Paulo está dizendo aqui. Amor é uma ação, amor é uma atitude. Fazer o bem e você não querer fazer o mal. Quando quisermos descobrir aqui o que é o amor, a gente tem que tomar cuidado de não aplicar a Deus aquilo que nós achamos que é o amor. Nós achamos que é o amor. Então, quando você quiser aprender a respeito do amor, não chega para Deus falando assim: ah, é assim, assim, assim. Chega para Deus e fala assim: me ensine a amar. Me ensine o que é o amor. E Paulo vai dizer que o amor não é esse sentimentalismo barato. Paulo vai dizer: se você não sente arrepios para amar, ame do mesmo jeito. Sabe, meus irmãos, domingo que vem vai ser a nossa eleição para prefeito, vereadores. E eu acho que essa eleição é muito importante. Eu não vou falar de nenhum candidato, fique tranquilo. Não vou indicar ninguém para você, como nós sempre fizemos aqui na nossa igreja. Mas o evangélico, ele deve participar da política, ele deve votar, ele deve escolher os seus candidatos, sim. E a prefeitura é o que mais está próximo da gente, os vereadores, é o que mais muda de maneira significativa o bairro onde a gente mora. Então a gente deve pensar bem e escolher bem os nossos candidatos, né? Então faça isso e que Deus lhe dê sabedoria para fazê-lo. Porém, algumas pessoas ficam: ah, eu não gosto de política, eu não... Quando você fala isso, você já está fazendo política.
Quando você fala assim, eu não gosto de política, não gosto dos candidatos, não vou votar em ninguém, isso chama-se política. Você está fazendo política. A sua política é você não votar em ninguém. Deixa aí quem ganhar e tal. Assim aconteceu lá na Alemanha com Hitler. Quando Hitler se levantou, muitos evangélicos não fizeram nada. Não fizeram nada. E a Bíblia fala assim, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vivendo uma época agora muito complicada, dizendo, esse partido é de Deus, aquele é do diabo. Esse daqui é de Deus, esse candidato, aquele é do diabo. Isso é um erro. E algumas pessoas se ausentam da política, mas outras pessoas defendem esse partido como se fosse o partido de Deus, enquanto nós deveríamos fazer o quê? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devemos pegar, seja o seu partido qual for, seja qual for, você pegue a Bíblia e você filtre as ideias desse partido com a palavra de Deus, seja direita ou esquerda, porque nós temos o jeito Jesus de viver. Então nós estamos cometendo um erro. Não, eu vou votar porque esse partido, eu acho no meu coração que ele é de Deus. Está achando errado, está fazendo errado, e eu como pastor preciso lhe alertar a respeito disso. Traga a luz da palavra de Deus. E quando a gente fala de amor, para aprendermos a respeito de amor, devemos trazer a luz da palavra de Deus, ao crivo da palavra de Deus, que é regra de fé para as nossas vidas. Quando você quer que Deus fale com você, como é que você faz? Tinha um menino lá no seminário, de um amigo meu, que ele era um seminário da Igreja Assembleia de Deus, ele ficava orando, né? Fala comigo, Senhor, fala, e já a turma queria dormir, ele ajoelhado lá orando, fala comigo, Senhor, Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo, e chorava. Aí os irmãos pegaram um conduíte lá da construção, enfiaram pela janela e falaram, servo, toma a tua cama e anda. Aí ele se levantou e foi dormir, né? Então, quando você quiser que Deus fale com você, não faça que nem uma irmã que chegou para o pastor assustada e falou assim, pastor, Deus não está falando comigo. Por quê, irmã? Olha, eu falei, Deus, fala comigo. Peguei a Bíblia e fiz assim, ó, pá, caiu nas páginas em branco, pastor. Aquelas do meio, do Velho e Novo Testamento. Eu fiz 3 vezes e caiu na página em branco. Deus não quer falar comigo. Quando a gente quer que Deus fale conosco, a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a ler a Bíblia. E Deus vai falando conosco. Então Paulo vai dizer que o amor é muito mais do que sentimentos, né? Então a gente deve trazer os nossos pensamentos, as nossas ideias, a maneira que vamos educar os nossos filhos, a maneira que vamos agir na vida conjugal, a maneira que vamos agir no nosso trabalho, ao crivo da palavra de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Não é de acordo com o especialista A, B ou C. Eles têm o seu valor, têm a sua importância, mas a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. E quando Paulo vai falar do amor, ele fala que o amor se manifestou na pessoa de Jesus. Se você quer saber como é que é Deus, você tem que olhar para Jesus, porque Jesus é o amor, Jesus é o Deus encarnado, que veio e que nos amou de tal maneira que se entrega por cada um de nós, se doando, se dando a si mesmo. Jesus nos amou porque nós somos cheirosos e bonitos, ou porque ele viu alguma coisa? Não é um sentimento esse amor que Paulo está falando, é muito mais do que isso. A segunda coisa, são 3 coisas. O critério da verdadeira vida com Deus, o critério da verdadeira espiritualidade, não são os dons. O que é um dom espiritual? Um dom espiritual é uma capacitação que Deus dá para as pessoas servirem o corpo de Cristo, servirem uns aos outros. Então, a minha família, por exemplo, eu reconheço nelas um dom de serviço. Eles têm um dom de serviço, eles gostam de servir na igreja, estão sempre aqui. Imagina essa semana, a Silvinha falou assim, nossa, essa semana foi demais. Falei, por quê, meu amor? Sexta na igreja, sábado na igreja e hoje na igreja e discipulado. Falei, nossa, né? Que maravilha. O que é isso? O que é isso? Dom de serviço. Tem meninos aqui, o Mateus, o Felipe,
Eles ficam 8 horas para fazer uma transparência do relevante, que vai passar aqui 30 segundos. Pá, 30 segundos. Por quê? Porque tem um dom. Tem gente que tem o dom de cantar. Tem gente que tem o dom de pregar. Tem gente que tem o dom de hospitalidade. Pode ligar para esse irmão, o Moisés, guitarrista que estava aqui, né, nosso irmão. Moisés, você pode ligar para ele às 5 da manhã e falar: Moisés, furou meu pneu na marginal. Ele fala: irmão, peraí, irmão, vamos dar um jeito, irmão. Ele sempre vai te receber bem. Se me ligarem às 5 da manhã falando que furou o pneu, a vontade que eu tenho, a educação a gente não vai fazer. Te vira, meu irmão. Né? Então assim, tem gente que tem o dom de servir mais do que os outros. Né? Tem gente que tem o dom para a disposição do sofrimento, de ser missionário. Então, o dom é uma capacitação que Deus dá. E Deus dá como? Se a gente merece, se a gente faz jejum, oração e dá dízimo? Não. O dom é dado segundo a graça, é um presente. É a coisa mais democrática que tem na igreja, chama-se dons espirituais. Não é se o irmão fez faculdade, não é o irmão... Às vezes a irmãzinha lá que fala: nós vai, nós volta, vamos em frente. Deus dá para ela o dom de profecia. Ah, mas podia ter dado para o irmão lá que faz letras na USP. Não, Deus deu para a irmãzinha. Né? Às vezes Deus dá o dom de cura para um irmãozinho lá né? Eu tinha um jardineiro na minha casa que ele falava: irmã Raquel tem dom de cura. Eu falava: é? A irmã Raquel nunca passou navalha na cabeça dela. Tem um cabelo comprido assim, se triscar no cabelo dela já cura. Aí eu ficava falando assim: rapaz, essa irmã Raquel, hein? Então eu ficava: quero conhecer essa irmã Raquel. Mas brincadeiras à parte, tem pessoas que têm o dom de cura. Então o dom é uma coisa que Deus dá segundo a sua graça. Mas Paulo vai dizer aqui que o mais importante não são os dons, e sim o amor. Paulo vai falar assim: você pode ter o dom de profetizar, o dom de falar em línguas em vários idiomas, né? Aqui eu tenho vários irmãos, Binho, professor de inglês, Ana, aqui todo mundo, né? Falam inglês fluente. O Silvestre que está ali. Eu sei what's your name. Estava lá numa viagem internacional com a Silvinha. Aí uma pessoa começou a falar inglês com a gente lembra da 5ª série, né, Silvinha? More less. More less é mais ou menos, né? Eu lembro, more less. Aí o cara começou a falar em inglês, a gente não more em nada. Vamos embora, Silvinha. Não vai esse inglês aqui, meu. Paulo está falando: você pode até ser um mártir. Você pode até ter o seu corpo queimado pelos pobres e dar para os pobres toda a sua fortuna, mas ainda assim você pode fazer isso com as motivações erradas. E se você não tiver amor, não vai adiantar nada. Marx dizia que o que motiva o ser humano é o cascaio, a grana, o dinheiro. Marx dizia que o homem é motivado pelo dinheiro. Freud já dizia que o homem é motivado pela libido, reprodução. Mas Paulo, em Coríntios 13, vai dizer que o homem deve ser motivado, e a verdadeira motivação é a motivação do amor. E aí ele vai falar, eu vou ler para vocês na versão A Mensagem, né? Ele fala assim: as características do amor. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age baseado no eu primeiro, não pede as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros caem, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o amor, e o amor nunca morre. Você sabe que uma das definições do amor no grego é eros, e quando a gente fala de amor eros, a gente acaba ligando muito ao amor de um casal, a um amor sexual, um amor de reprodução.
Mas o amor eros tem um sentido mais amplo, que é um amor de troca, né? Nós precisamos ser estimulados para amar. Vou dar um exemplo concreto. Quando eu conheci a minha amada, a Silvinha, poucos anos aqui no Semucan, né, Silvinha? Nós tínhamos 16 anos de idade, aí tinha uma mesa de ping-pong lá, viu, Marina? Tinha uma mesa de ping-pong e a gente ficava jogando família. Aí quando eu caía com a Silvinha, ela ficava dando uma risadinha diferente para mim. Ela dá uma risadinha assim na redução de marcha, sabe? Você dá risada para frente. Ela era uma coisa assim meio de para trás. E eu percebi que aquela risadinha era só para mim. Aí eu pensei, ela está me dando bola. E ela estava me dando bola e eu comecei a dar bola para ela. E a gente ficou embolado. Esse é um amor eros. É um amor que você quer alguma coisa. É um amor de troca, né? É um amor diferente, né? Depende da pessoa amada. Se não tivesse a risadinha, se não tivesse essa coisa de... não acontece, sabe? Então, quando você descobre assim na sua juventude, o fulano gosta de você, ele é apaixonado por você. Aí você, né? Tem uma história que eu preciso contar, Rafael. O baixista da Carmen Miranda, naquele livro da biografia do Rui Castro, da Carmen Miranda, o baixista era apaixonado pela Carmen Miranda. E ele contou para um outro rapaz, ele falou, meu, ela é demais, essa mulher eu sou apaixonado por ela, ela tem uma beleza, ela tem uma delicadeza, ela é diferente. E o rapaz contou para a Carmen Miranda. Aí, e esse cara, dando depoimento para o Rui Castro, que é o biógrafo, né? Que escreveu a biografia do Garrincha, é um especialista na bossa nova e tudo mais. Aí ele contando assim para o Rui, aí Rui, o danado do meu amigo contou para a Carmen Miranda, acabou o show, ela entrou no camarim, veio na minha direção e me deu um beijo na boca. Aí ele fala para o Rui assim, está escrito no livro, e o pior, Rui, eu sinto o gosto desse beijo até agora, cara. Foi um beijo assim, incrível. Então, o amor eros é um amor de troca, é um amor de interesse. Mas o que Paulo está dizendo aqui é do amor de Deus, que não é um amor de interesse. Ele nos amou, não foi por interesse. Ele nos amou não para fazer uma troca. Por isso que essas barganhas com dinheiro na igreja, com trocas, é a coisa mais feia que existe. É o amor mais puro e verdadeiro que existe, é o amor ágape. É o amor sacrificial, ele se entregou, ele se deu, ele morreu em nosso lugar. E Paulo vai dizer que nós devemos ter esse amor, nós devemos ter essa compaixão e essa motivação que houve em Cristo. O mesmo sentimento que houve nele deve haver em nós. E muito mais importante do que os dons, é esse amor, é esse amor. Ele ama por aquilo que ele é, né? Quando ele entra em nós, nós somos capazes de amar sem interesse. Eu já contei para vocês, essa é uma história verdadeira. Um parente de Lampião se converteu no Nordeste, aceitou a Jesus e teve a sua vida transformada. E as pessoas não acreditavam, viu, Dantas, que ele tinha se convertido. Não acredito não, que isso aí você está com duas conversas. Aqui no Nordeste você fala, está com duas conversas. Dê uma prova aí que você se converteu. Aí ele gostava das músicas das crianças na igreja, e ele começou a cantar para aqueles amigos bravos a seguinte música: sou uma florzinha de Jesus, abro a boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Os amigos olharam e falaram, se converteu. Se converteu. É um amor sacrificial. É um amor que nos transforma. É um amor que nos movimenta. Nós fizemos uma atividade uma vez aqui na igreja, que foi entregar flores e entregar água também aqui no trânsito, entregar para as pessoas. Comprar umas rosas bonitas. É até uma ideia, viu, Vazarte, para a gente fazer isso mais para frente. E quando a gente ia entregar as flores, as pessoas não recebiam.
Não, 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 não. As pessoas ficam com medo. Não, 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 não tem cascaio. Não, é um presente para você. Eu quero que você tenha um ótimo dia. Eu estou aprendendo a amar, eu estou aprendendo a fazer as coisas diferentes, mas era difícil, as pessoas não queriam receber. Essa flor, eu não sei não, cara, deve ter alguma coisa errada nisso daí. E a experiência nossa foi incrível, de vivenciar essa coisa de que nós e as pessoas não podem mais ter gestos de gentileza, de fazer as coisas sem interesse. É um network todo interessado. O que eu vou ganhar com isso? Por isso Jesus vai falar que a melhor coisa é dar do que receber. Então, o critério da verdadeira espiritualidade não são os dons, e sim o amor. E o amor é mais do que sentimento. E para a gente finalizar, o amor não é um dom. Em algumas Bíblias aí tem um subtítulo, o dom maior, o amor. Você pode até arriscar se você quiser isso daí, porque esse subtítulo não é a Bíblia inspirada, é alguém que colocou. Porque se o amor fosse um dom, eu poderia dizer assim: eu não vou amar corintiano, velho. Eu não tenho dom para amar corintiano. Ah, não vou amar palmeirista, não vou amar. Ah, não vou amar meus inimigos, não vou amar porque eu não tenho esse dom. O amor não é um dom. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5 que o amor é um fruto. Em Gálatas, Paulo vai escrever e fala assim: porque o fruto do Espírito, o fruto de Deus é amor. A verdadeira tradução deveria ser assim: o fruto do Espírito é amor, 2 pontos: mansidão, paciência, benignidade, bondade. E ele vai falar uma lista desses frutos. Então é o seguinte: se você não tem um dom, não fique chorando. Ah, eu queria tanto ter o dom de cura para sentir a emoção de ver alguém curado. Não. Relaxa, sossegue, aquiete o seu coração se você não tem um dom, porque o dom é dado segundo a graça. Porém, se você não tem um fruto do amor, você precisa ter, você precisa crescer, você precisa começar a viver esse jeito Jesus de viver, porque a gente está cansado de crente denorex, parece que é, mas não é. Dentro da igreja é de um jeito, em casa é de outro jeito, é um grosseiro com a esposa, é um grosseiro com a família, a esposa é tudo, homem é tudo assim, tudo do mesmo jeito, é uma confusão. O cara 20 anos na igreja continua o mesmo. Não, o fruto do Espírito, o Espírito Santo em nós, ele vai nos moldando, vai nos transformando, e a gente vai aparecendo esse fruto. Claudião, que está aí, a Helena, me deram um pote de jabuticaba outro dia. Hoje eu regando a minha jabuticaba, já tem umas florzinhas, o Claudião. Tem umas florzinhas. Comi uma pitanga hoje lá, docinha, rapaz. Só que ela está muito alta, tem que pôr uma escada para pegar a pitanga, cresceu muito o pé. Mas se você não regar, não cuidar, não tem fruto. Então a gente precisa começar a exalar o fruto do Espírito em nossas vidas. Ele vai crescendo como um pomar, né? Um pomar bonito, né? O amor é esse fruto supremo do Espírito Santo. Tome então, meu querido, meu irmão, atitudes práticas em relação ao amor. Pergunta: podemos aprender a amar? Sim, sim, devemos aprender a amar. Fui no sacolão lá de Cotia com a Silvinha outro dia, já faz tempo. Aí um casal de velhinhos, sempre chama atenção, porque a gente está nesse caminho, né, Silvinha? A gente quer chegar lá juntinhos e tal. Aí eles se tratavam com tanta gentileza. Meu anjo, meu bem. Falei: pô, que legal isso aí, olha só. Vem aqui, meu amor, olha aqui essa fruta. Que fruta é essa, meu amor? Às vezes a gente faz essa pergunta depois de 30 anos, né? Isso daí é uma carambola, meu amor. Eu tenho aprendido com a minha netinha, às vezes ela gosta de repetir as coisas, viu, Bia? Eu faço uma palhaçada para ela, fala: de novo. De novo, vovô. Eu faço 20 vezes. E aí a gente cresce, a gente acha que vai conquistar o mundo. E a gente não tem mais paciência com os velhinhos, né?
Já falei para você, mãe, ô caramba, ô pai, ô não sei o quê. Quando é bebê, a gente vai repetindo esses processos e eles vão aprendendo através da imitação. Tome atitudes práticas, atitude de perdão, né? Atitude de ajudar. O Santo Agostinho dizia que a medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. O amor é essa experiência mais profunda da vida, meus irmãos, né? É muito mais do que um filme, do que livros, é muito mais do que palavras, né? Mas a gente vê hoje em dia poucos falarem que nós podemos aprender a amar, nós podemos amar na prática. A relação aqui, a descrição de Paulo a respeito do amor é algo prático. Sabe, a grande necessidade do mundo é o amor de Jesus. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Bilhões de pessoas se sentindo solitárias e vazias, precisando de um gesto de amor. Irmãos, muito maior do que a necessidade de fome, muito maior do que a necessidade de educação, de saúde, a maior necessidade do ser humano é a necessidade de se sentir amado. Milhares de jovens agora estão se entregando a relacionamentos horríveis porque querem se sentir amadas e amados. Naquele filme Náufrago, que ele conversa com a bola, Sr. Wilson, a necessidade daquele homem que ficou preso naquela ilha era de ser amado, de conversar com alguém, de ter um relacionamento verdadeiro. Por isso que o negócio de pets não para de crescer, já entrou na bolsa de valores, porque a gente olha para o nosso cachorro, a gente fala assim: eu te amo, dá um beijo. A minha cunhada, que é dentista, deve estar nos assistindo aí qualquer dia, ela fala: você beija na boca o seu cachorro, no focinho. Eu falo: é uma delícia, ele é tão bonitinho, tem um dentinho tão branquinho, aquele bigodinho assim, vem aqui, Simão, meu, dá vontade de carregar no colo, porque a gente tem necessidade de ser amado, temos necessidade de afeto. E o Senhor vai nos dizer: você não precisa meter a mão no bolso para receber amor, você não precisa abrir a sua roupa para ser amada, você não precisa entregar o seu corpo. Você pode receber o amor mais puro e verdadeiro que existe, que é o amor de Deus, e isso é de graça. É o que as pessoas tanto precisam ouvir, a maior necessidade do ser humano. Sabe, algumas pessoas vêm aqui, eu venho de uma igreja pentecostal, eu gostaria sim que os irmãos dessem uns glória mais avivado assim, sabe? Às vezes eu acho vocês muito quietinhos, né? O Eduardo Dantas aí já está dando uns glória aí que eu estou gostando, né? Às vezes fala amém, ô glória, né? E quando você vê um irmão dormindo, Dantas, você vai para trás e dá um grito: ô glória! Dá um sustinho santo assim, não tem problema. Agora já está gostoso, acaba os louvores, nossos puxadores de palma aqui, ó. O puxador de palma fez aniversário essa semana, né? Sábado foi o aniversáriozinho dele. Eu falei: Silvinho, eu tenho que ir lá. Era aniversário da minha mãe também, mas tem que passar lá para deixar um presente para o meu puxador de palma. Acaba o louvor, puxa a palma, já fica melhor. O crente tem que estar movimentando. Se ficar parado, Deus gosta de agir num alvo em movimento, né? Vai movimentando. Eu gostaria que a igreja fosse mais pentecostal, porém, quando as pessoas vêm aqui na igreja e falam: a sua igreja não é tão pentecostal, mas é muito amorosa, hein? Ô igrejinha amorosa. Eu tenho um pastor, Joaquim de Paula Rosa, lá do Rio de Janeiro, ele veio pregar uma vez aqui e falou: a sua igreja é um docinho de coco. Muito amorosa, muito linda. Eu ganho mais uns 5 quilos assim, porque eu falo: nós estamos no caminho certo, que é o caminho do amor, que é muito maior do que qualquer dom, né? Muito maior do que qualquer dom, é o caminho de uma igreja amorosa. Afinal, lá em Apocalipse, para a gente encerrar, o que o apóstolo João tem uma visão, ele vai dizer à igreja de Éfeso, ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua dedicação, eu conheço o seu afã, você é excelente no serviço, você está fazendo bem feito, né? Mas eu tenho contra ti uma coisa: você não me ama mais do jeito que você me amava.
Essa é a queixa da igreja de Éfeso, que é a igreja que mais recebe elogios no livro de Apocalipse. Você não me ama mais do jeito que você me amava. Em outras traduções, você deixou o primeiro amor. Que a nossa igrejinha aprenda a amar. Nunca deixe essa coisa tão importante como o amor. Aí ele vai dizer lá, Everardo, Cristiano, que agora a gente vê num espelho. Como é que era o espelho da época? Era de bronze. O espelho de bronze você não vê. Agora você vê espelho aí, nossa. Eu fui num hotel outro dia, lá no Rio de Janeiro, numa Bienal, tinha um espelho, mas eu gostei tanto daquele espelho, ele me deixava mais magro. Sério, eu não sei, o espelho me deixava mais bonito. Eu falei, esse espelho, não sei não, tá bem esquisitão. Mas o espelho hoje você vê nitidamente, mas na época era de bronze. Aí o Paulo vai falar assim, a gente vê hoje no espelho de bronze, embaçado. Mas quando Jesus voltar para nos levar para Ele, nós vamos ver face a face. Nós vamos ver Ele como nós somos conhecidos. Aí ele termina dizendo que nós temos a fé, né? Permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior? Por que que o amor é o maior nesse caso aqui? Porque quando Jesus voltar, a gente não vai precisar de fé, porque nós vamos estar com Ele. Não precisa mais ter fé, nós vamos estar com Ele. Quando Jesus voltar, você não vai precisar mais esperar, porque Ele chegou. Mas lá na glória, o amor vai continuar. Lá na glória, nós vamos continuar amando nosso Senhor. Vamos nos juntar aos anjos e cantarmos: Santo, Santo é o Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, e isso vai permanecer para sempre. Vamos ficar de pé? Sabe, meus irmãos, aquilo que não muda com amor, não vai mudar de outra forma, de outro jeito. Algumas pessoas costumam dizer: quem não vem por amor, vem pela dor. E às vezes a gente tem a impressão assim, né? Deus está apertando essas pessoas, Deus está batendo nessas pessoas, Deus está machucando essas pessoas, dando uma sova nelas, para elas virem para Ele. Nada disso. Essa não é a ideia. Tem uma carta no Novo Testamento que ele diz que Ele nos ganha pelo seu amor. Ele não tem outra forma de nos ganhar que não seja o amor. Às vezes os nossos atos, as nossas consequências nos levam a vivermos uma vida machucada. Mas mesmo caído, mesmo cheirando mal, mesmo na sarjeta, Ele continua nos amando. Ele nos abraça. Ele fala: filho meu, coloca um anel no nosso dedo. Ele faz uma festa. Você é meu filho, eu te amo, você é especial. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor mande uma grande onda para os nossos corações, para a nossa família, para a nossa casa, desse amor de Deus que tanto nós precisamos, e que seja de uma dose sacudida e recalcada, que a gente possa transbordar por onde a gente for, a gente possa transbordar deste amor e mostrar ao mundo o quanto Jesus nos ama, o quanto o mundo carece desse amor de Deus. Pai, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo para nos tocar, para nos mostrar, para nos motivar a crescermos a cada dia na arte de amar.
Pai, não é verdade que às vezes pessoas que nós não simpatizamos tanto, nós evitamos, e nós perdemos oportunidades de crescer e de aprender a amar. Não que devemos concordar com tudo, devemos sempre falar a verdade, mas devemos amar. O teu filho Jesus nos deixou que nós deveríamos amar até os nossos inimigos. Pai, como é difícil tudo isso. Por isso nós precisamos e invocamos nessa noite uma presença sobrenatural do teu Espírito Santo. Porque a tua palavra diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Completa a sua obra em nossas vidas, Pai. Nos toca com esse amor verdadeiro e puro. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir uma canção.